Glória a Deus, glórias aos céus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê espírito de discernimento. Falamos na oração, ovelha, do dia sobre os 7 Espíritos de Deus. Creia, Ele está sobre sua vida. Por isso que você conseguiu chegar até aqui. Falamos de manhã sobre o que está escrito lá em Isaías capítulo 11, viu? E também Apocalipse capítulo 3 e Apocalipse capítulo 5, sobre os 7 Espíritos de Deus. E agora Deus nos usa para falar sobre discernimento espiritual. Você precisa ter esse dom de discernir espíritos, pessoas, situações, senão você acaba sendo uma presa fácil para o inimigo. Aqui a Bíblia está aberta na minha frente, aonde a palavra de Deus diz assim: o discernimento, ovelha, é a sabedoria para entender o que é certo e o que é errado. A vida ela é feita de escolha. A vida é feita de atitudes. Atitudes certas, atitudes definem futuro. O verdadeiro e o falso. Com o espírito de discernimento, você descobre se você, não só os outros, mas se você. Porque não é só com respeito aos outros, mas a nós mesmos. Se somos verdadeiros, se somos falsos, se somos sensatos, viu? Deus é aquele que procura discernir. E Ele quer também que nós venhamos discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é bom. Então aqui, no livro de Provérbios, 24, versículo 3 diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Quer dizer, com sabedoria você conquista, você toma posse, mas com o discernimento você estabelece. Aqui no livro de Salmo 119, versículo 9 e 9 diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos, na tua palavra, no que está escrito. Se você é aquela pessoa que busca conhecer a vontade de Deus, você é o mais inteligente, você é o mais sábio, você é aquele que, se você deixa o Espírito Santo te guiar, você é muito sábio. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Por exemplo, não adianta você ficar discutindo, brigando, querendo convencer uma pessoa acerca das coisas espirituais. As coisas espirituais só entende elas quem é espiritual. Eu atendi uma moça, ovelha amada, que essa moça ela está entre a vida e a morte. Está sendo vítima de feitiçaria, de magia, de voodoo, de obras macabras mesmo. Uma pessoa que a pessoa tem 3 faculdades, fora as pós-graduação. Uma pessoa que é entendida do assunto dentro daquela profissão dela, só que no espiritual ela é leiga. É leiga, não conhece. Quando eu atendi essa moça, que a mãe levou ela, que eu atendi ela, quando eu botei o olho nela, Deus falou para mim: ela está magiada, ela está enfeitiçada. Ovelha, eu fui falar para ela, ela disse: eu não acredito. Eu não acredito que existe o mal, eu não acredito que existe inveja. Eu falei para ela assim: minha amiga, preste atenção, foi simples, foi o exemplo que eu dei para ela. Até quem não tem faculdade, até quem não estudou, vai perceber que existe o mal sim.
Assim como existe o bem. Eu falei para ela assim, olha aqui para mim. E ela olhou para mim e eu falei assim, você tá aqui aonde? Ela falou assim, eu tô aqui em Mato Grosso do Sul. E alguém que tá em São Paulo, tá perto ou tá longe? Ela falou assim, tá longe. Eu falei, então existe o perto e o longe. Eu fui dando exemplo para ela. Eu falei, você tá aqui na minha frente. Eu consigo tocar em você. Então significa dizer que você está perto de mim e eu estou perto de você. Você consegue tocar quem está lá em São Paulo? Ela falou, não. Eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque essa pessoa está longe. Eu falei, pois é, existe o perto e o longe. O alto e o baixo. O grande e o pequeno. O doce e o amargo. A luz e as trevas. O céu e o inferno. Deus e o diabo. Existe o bom e o mal. Existe a felicidade e existe a infelicidade. A alegria e a tristeza. Ainda há dúvida, minha amiga? Ela falou assim, é verdade. Na hora ela pensou. Sabe por que tem pessoas que às vezes elas não compreendem o mundo espiritual? Porque elas não pensam. Elas não estudam a Bíblia, elas não oram, elas não se aprofundam. Então aqui a Bíblia diz assim, mas quem é espiritual consegue discernir a todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é a pessoa que tem a mente de Cristo? A pessoa que tem a mente de Cristo é aquela pessoa que é espiritual. É a pessoa que é espiritual. É aquela pessoa que entende, que é humilde. E aí ela falou assim, é verdade. Eu falei assim, você conhece a área a qual você se especializou? E ela falou assim, sim, eu conheço, porque são mais de 12 anos de estudo. Eu falei para ela, eu também conheço o mundo espiritual, porque eu estudei o mundo espiritual. Não só na teoria, mas na prática. Eu vivencio. Eu pratico o mundo espiritual. Ovelha amada, quando eu pedi para ela fechar os olhos, nem deu tempo eu colocar a mão na cabeça dela. Quando eu coloquei a mão na cabeça dessa moça, tá aqui, ovelha, tá aqui os áudios. Tá aqui os áudios, eu não vou mostrar porque eu não vou fazer isso, porque tem criança que me assiste aqui, tem crianças que participam das orações, são áudios fortíssimos que mostram, ovelha, que o mundo espiritual existe, o mal existe, o bem também existe. Eu quero aqui orar, ovelha amada, só mesmo o Espírito Santo para te dar sabedoria, discernimento. Às vezes uma pessoa chega diante de você, sabe? A pessoa toda, nossa, no início ela vem te agradando, ela vem te elogiando. A pessoa vem ali, sabe? Olha, te paparicando. No início é um anjinho. A pessoa vem ali, sabe, querendo fazer as coisas para você e tal. Mas quando aquela pessoa ganha a tua confiança, ela passa a perna em você. Agora, se você tem o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, se você tem... Ovelha, a Bíblia diz que até os escolhidos está sujeito a ser enganado. É forte, hein? Até os escolhidos. O espírito do mal, ele é tão disfarçado, o mal ele se disfarça de tal forma que ele promete, a Bíblia diz que se os escolhidos não tomar cuidado, será enganado por eles. Porque infelizmente tem gente que elas odeiam a verdade. Tem gente que elas preferem a mentira do que a verdade. Eu quero orar por você agora, eu quero pedir a Deus pela sua vida. Deus, eu quero aqui agora orar, clamar, suplicar, interceder, rogar o teu nome por essa tua filha, por esse teu filho, por essa pessoa que ora conosco agora, dizendo, Senhor, me ajuda, abre os meus olhos, me dá, meu Deus, discernimento, sabedoria, entendimento, meu Deus, conhecimento. A gente precisa, Pai, a cada dia. Não é malícia, não. A gente não quer ser malicioso. A gente não quer ficar desconfiando dos outros. Não, Pai. A gente quer sabedoria para a gente não errar mais. A gente quer aprender, não é com os nossos erros, porque não é inteligente uma pessoa ter que errar para aprender. Inteligente, meu Pai, é aquele que evita errar. Eu auxiliei um pastor que ele dizia... O maior cuidado é a prevenção. Quando você se previne, você evita muitos danos, muitos males. E aqui eu venho pedir ao Senhor, toca com teu espírito, toca com a tua força. Abençoa aqueles que vão compartilhar, aqueles que estão se inscrevendo no canal. Faça, meu Pai, essa vida
essa pessoa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, papai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. É isso que eu declaro, é isso que eu profetizo. Amém e amém. Que Deus abençoe e até meia-noite e também daqui a pouco no culto. Teremos culto daqui a pouco, viu? O Vale de Sal, a sexta-feira forte. Deus abençoe.